Acho que já tá. Então, vamos lá. É a microscopia educacional, acho que esse é o melhor nome a atribuir, uma vez que não é uma técnica de diagnóstico, a gente não classifica uma técnica de diagnóstico, mas uma técnica de estudo. Isso vai mostrar para a gente bastante padrões que repetidamente o sangue se comporta conforme cada desequilíbrio que tem no corpo. Então, durante muitos anos, muito estudo, muita pesquisa, foram se achando padrões que se repetiam e iam mostrando esses desequilíbrios que acontecem. Aí a gente tem essa forma das proteínas polimerizadas, que esse é o padrão de um sangue saudável. Ele fica exatamente assim. Os pools de proteínas pequenos, as redes de fibrinas bem fechadinhas e uma coloração bem homogênea. É assim que ele fica, que ele se manifesta quando está saudável. Então, ele deve mostrar a consistência das linhas de proteína de fibrina bem entrelaçadas, a coloração de uma amostra saudável deve se apresentar num vermelho uniforme, brilhante. A perda de cor é uma representação do nível de desequilíbrio dos tecidos do corpo. Conforme a gente vai vendo, isso fica muito claro. Deve haver ausência de pools de proteínas brancas que representam gravidade da desorganização celular e a atividade tóxica que resultou da fixação de ácidos no corpo e causando irritação, inflamação ou uma condição degenerativa. São diversas proteínas que a gente tem e conforme a gente está tendo a produção daquela, tipo, de repente você está com a PCR elevada. Então, a PCR é uma proteína, aí faz um padrão no sangue. Os hormônios, por eles terem a forma, por eles terem a consistência, por eles fazem um outro padrão. E aí a gente vai conseguindo ver isso nas gotinhas. Alguns dos padrões, né, que a gente vai observar, que são metais pesados, baixos minerais ou nutrientes, o vazamento dos nutrientes, pele, cabeça e extremidades, o sistema endócrino, pulmão, mama, joelho, circulação, sistema linfático, alergia, irritação, adrenal, hipercalcemia, a toxicidade intestinal, órgãos abdominais, eles mostram, fígado, a intolerância de carboidratos e açúcar, parasita, inflamação e cicatrizes que ficam na gota. A gota também fala. Tem uma outra técnica que eu ainda estou estudando e eu ainda vi pouco, mas que é fascinante, que dá para ver no microscópio. Se vocês quiserem pesquisar, chama holografia do sangue. Você deixa e no dia seguinte, você deixa o sangue vivo, no dia seguinte, conforme ele secar, ele vai mostrar alguns padrões também. Só que a holografia, ela já mostra o órgão que está com problema. É muito top. Eu ainda estou estudando mais isso daí. Estou sem tempo, mas eu ainda vou conseguir fazer um material sobre isso, para mim também. Aí, então, quando você visualiza uma gota, esse é o raciocínio. Então, o centro da gota é tudo que está acontecendo no centro do corpo. E aí, conforme vai abrindo, vai subindo e descendo, é onde a gente vai ver os desequilíbrios. Então, por isso que naquele videozinho eu falei da gente ter a noção
da onde vai ser a parte de cima e a parte de baixo da gota, por conta disso daqui, ó. E a gente vai conseguir ver na gota que, como ela vai clareando, você sabe qual foi a primeira e qual foi a última. E com isso dá para saber qual foi a parte de cima e a de baixo. Você também cria um padrão do seu estudo, ou na vertical ou na horizontal, colocando as gotinhas, você acaba fazendo de uma forma que é mais fácil para você. Aí aqui, a primeira coisa que a gente vai ver, eu quero começar de fora para dentro, ou não de fora, a parte da camada de cima. Eu vou acompanhando o que, o que os livros, o meu estudo, o que eu tenho de aprendizado para ficar mais fácil, para ficar em ordem. Então, os metais pesados, queria que desse para aumentar a imagem, mas não dá. Aqui não. Os metais pesados, tá vendo? Ele forma uma linha escura ao redor da gota. Às vezes ele faz aqui, às vezes ele faz aqui assim também. Ó, esse daqui ele tem essa partezinha escura aqui também. Você pode até dar uma considerada que aqui tem mais metais, e aí a gente já vai entender uma coisa por quê. Né? Eu vou ler essa daqui, essa informação, essa alusão é do Dr. George Chipre, da União Europeia. Então, ele fala que um anel escuro e estreito ao redor das primeiras uma ou duas gotas, às vezes você não vê em todas as gotas, tá? E raramente a gente vê na primeira. Você vê na segunda, você vê na terceira. A primeira ela vem muito cheia. Aí ele pode indicar envenenamento químico. A gente entenda por envenenamento químico a toxicidade, né? Uma margem escura na borda da amostra pode indicar a presença de metais. Eu fiz a tradução do mesmo jeito, então ele fala em metals, mas acho que é metais. A presença de chumbo empurrará o exterior do arco, assim como os materiais dentários metálicos. Essa aparência também pode estar relacionada à fadiga, perda de tônus muscular, flacidez, atividade viral e falta de oxigenação. Mas é sempre muito mais metal pesado. Isso é sempre muito mais. Você pode realmente associar a toxinas. E é claro, né, gente, o metal no dente, isso é uma coisa que a gente tem que falar bastante, que a gente pode falar bastante. Esse daqui é um outro professor. Eu pulei um, tá? Mas eu quero voltar, então. Deixa eu pegar aqui o da Biomedics de Illinois, aqui dos Estados Unidos. Então, esse anel de fibrina escurecido ao redor da periferia, metais pesados, obturações de metal, amálgama, ouro, o ouro também aparenta aqui, vai aparecer aqui. Todas essas coisas colocadas nos dentes, inclusive dentadura. Hoje em dia os implantes também, né? Diz que até o titânio tem alguns implantes agora que eles é um outro material, o pino, mas também ele também a pessoa pode ter alguma intolerância àquilo. É uma coisa muito importante da gente ver em qualquer condição de desequilíbrio do corpo, qualquer coisa que está acontecendo, seja como uma perda de cabelo, um não conseguir emagrecer, ou algumas doenças começando a serem instaladas ou já instaladas, é muito importante a gente ver o foco bucal, o foco dental. Então, toxinas de metal, fumaça de cigarro, poluição atmosférica, sal de mesa, juntas de soldas dos canos. Aí eu acho que a gente tem muito difícil aí a gente ter cano que seja soldado, né? Aqui é muito mais. Aqui a gente ainda tem muito amianto até no chão. Você vai morar numa casa velha, ele está recoberto o assoalho, ali o piso,
com vinil, embaixo tinha um vinil que era amianto, um vinil não, um amianto, em cima foi colocado um vinil, e essas casas aqui são extremamente tóxicas. Fora o antimônio que tem nas paredes, na insulation, na calefação que tem aqui por conta do frio, fora isso que é para não pegar fogo. Então aqui a gente tem muito antimônio, tem no colchão, tem nos travesseiros, tem no cigarro, além do cádmio, tem o antimônio. Cigarro, você deixa o cigarro aceso, ele apaga sozinho, né? Então é muito metal. Aí metais do tecido adiposo, tá? Metais no tecido adiposo, células, coluna vertebral, cérebro, no sistema nervoso central, Alzheimer, síndrome metabólica, Parkinson, pensamento confuso, reações mais lentas, mais esquecimento. Então, ó, protuberâncias periféricas, então essas coisas, essas feridas, essas doenças de pele ela tem relacionamento ali com o corpo tá tóxico, é válido ver. Aqui eles chamam o que pode ser chamado de bala de chumbo, né? Algo pesado, girando na periferia externa. Isso se relaciona com algo nas extremidades do corpo. Você pode, tudo que tiver fora do corpo, vai dar uma olhada lá no metal que vai aparecer. E cérebro, a gente já sabe, né, gente? Parkinson, o Alzheimer, o alumínio, a influência, o quanto alumínio. Claro que tem outros fatores, tem a glicação, que hoje o Alzheimer a gente já sabe que ele é considerado a diabetes tipo 3, mas tem a presença da intoxicação de metal pesado. A depressão, outro mal aí, né, da humanidade. E todas as outras coisinhas aqui que pode estar relacionado, né? Tem sempre que verificar a questão de metais na boca. O Dr. Robert Young, da Califórnia, ele fala que percebe-se que contém metais no tecido que podem ser devido a obturações dentárias, fumaça de cigarro de primeira ou segunda mão, ou seja, o fumante passivo e o fumante ativo, poluentes ambientais, produtos de limpeza, demais, gente, muito, muito. As amigas que eu fiz aqui que trabalham com limpeza, nossa, isso é gritante. E a gente também, né? Quem está num ambiente de salão tá o tempo todo. Produtos de higiene pessoal, os narguilés, sal de mesa, né? Aí a música ácida, pensamentos ácidos e etc. A música ácida, eu deixei aqui para lembrar para vocês daquele estudo daquele cara, daquele japonês, não vou lembrar o nome dele, mas que ele colocou a água, né, congelava com músicas boas, com sons bons e sons ruins, e a água tinha reação. Então, o nosso corpo também tem reação. As nossas células têm reação, sim, a essa carga de música ruim. A gente sente, o corpo rejeita. Tudo que o corpo rejeita está sendo tóxico para a gente. É muito legal isso. Aí, eu coloquei, né, aqui para vocês, o chumbo, o cádmio, o mercúrio são alguns dos metais pesados que são tóxicos para nosso organismo, elemento que o corpo não desenvolveu via metabólica para eliminação ou transformação. Portanto, eles se acumulam em diversos sistemas, gerando desequilíbrios e sendo gatilhos para a expressão de genes que não precisariam se expressar. Inclusive o gene da calvície, o gene o diverso, né? Então a gente precisa calar essa expressão desses genes para a gente. Mais para frente eu vou, em algum momento vai dar para falar da metilação para vocês, de como é legal e colocar um vídeo para a gente estar vendo. Mas aí aqui, gente, então vamos lá. Esses são os padrões,
né? Sempre vai ter essa gota, esse círculo preto em volta da gota. Ele sempre vai aparentar assim. Você vê que aqui ele não tá muito, mas aqui ele tá, e o resto dessa gota também tava. E aqui muito legal, ó. Tá vendo? A gente pode ver essa sujeira, né? Fora ali. E aí, então, o que que a gente tem? Né? Metais tóxicos competem também com nutrientes. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho também lá no próximo desequilíbrio, além de se alojarem em células de diferentes sistemas, no endócrino, no coração, na tireoide, no tireoide é endócrino, né? Nos tecidos adiposos, nos neurotransmissores, então eles se acumulam em diversos sistemas mesmo. Aqui, ó, gama GT alta. Gama GT acima de 23 é um indicador de toxicidade hepática. Então, você vê uma gota dessa, você vê uma gama GT acima de 23, pega pesado para detox essa pessoa que está cheia de toxina. O fígado dela não está conseguindo eliminar sozinho. O gama GT é mostrando essa toxicidade toda, né? Então, acima de 20, acima de 22, debateu 23, gama GT, fígado tá tóxico. Aí, aqui, ó, a gente tem para quelar, né? O quelar, ele, quando a gente fala em quelado, ele vai trabalhar pela via dos aminoácidos. Então, não vai passar pelo sistema digestivo, vai tirar do sistema digestivo, ele vai quelar, ele vai juntar num aminoácido e vai levar embora. O coentro, a clorela, o coentro vocês já devem conhecer bastante, a clorela também já deve. Acho que coentro, se a gente toma todo dia, nunca vai fazer mal. A clorela, tem alguns estudos que fala que precisa de muita clorela para uma boa destoxificação de metal pesado. Mas, né, daquilo que vier como a gente não pode, né, gente? A gente não pode. Você pode não prescrever, prescrição está fora a palavra prescrição nem existe para nós, mas a gente pode orientar, a gente pode indicar, a gente pode orientar o paciente, ou a pessoa, não paciente não. O doutor Sérgio chamaria de utente. É uma pessoa que está lá para ser atendida. Então, a clorela trabalha bem para isso. O própolis é um excelente quelador de alumínio. É muito bom o própolis para o alumínio. O carvão ativado, dá para fazer detox com carvão ativado. A zeolita também. Agora, muito legal é que a N-acetilcisteína e o ácido lipóico também fazem detox de metal, são quelantes de metais pesados. Eu adoro a NAC, eu adoro o ácido lipóico. Mais para frente a gente também vai falar dele se der oportunidade, mas ele é. A NAC ela é precursora da glutationa, então, além dela quelar o metal, ela vai fazer isso funcionar bem para a eliminação por conta da glutationa. E o ácido lipóico também, que ele também é antioxidante, né? Um potente antioxidante. E aqui eu procurei saber, não vi nada no Brasil, tá? A terapia de quelação com EDTA, aquele EDTA que é demonizado pra caramba, que todo mundo fala, que tá nos alimentos, ele tem uma função muito interessante em quelar metal pesado. Principalmente quando a pessoa está com excesso de cálcio, que já está calcificando as artérias, já está virando uma arteriosclerose, ele quela, ele limpa isso. Eu vou depois
tenho um videozinho bacana disso aqui, de como ele faz, bem bonitinho. Eu ainda não sei trabalhar com esses editores aqui de vídeo, mas depois eu vou ver se eu acho algum. Agora, o que eu queria falar para vocês é que, assim, eu tenho... Eu sempre tive aquário na minha vida, e aquário para mim sempre foi um desafio, de manter ele limpo, né? Eu olho até torto para a clorela por conta disso, porque tirar essas algas do aquário é uma coisa horrorosa. Mas quando a gente quer ter um equilíbrio no aquário, para os peixes viver bem, para o peixe não morrer, para a água ficar limpa, para existir a homeostase no aquário, depois de muito sofrimento, eu comecei a colocar no canister, no filtro, o carvão ativado e a zeolita. Quando eu coloquei o carvão ativado, ficou bom. Mas quando eu coloquei a zeolita, nossa, entrou em equilíbrio, eu estabilizei meu aquário por meses. Eu não precisava, eu só precisava ir lá, trocar a zeolita e o carvão ativado. Pronto. Eu passava uma nova zeolita, um novo carvão ativado, o aquário inteirinho se limpava sozinho. Então, eu tenho muita confiança na zeolita. E também no carvão ativado, porque mesmo numa overdose, já deixei minha água preta ali e os peixes viveram bem pra caramba, ninguém morreu. Então, esse daqui eu sei que ele é um excelente limpador de terreno biológico, por experiência. E eu tomo a zeolita, virou, mexeu, eu tomo. Esse eu posso dizer que eu vejo acontecer. É muito legal. Então, aqui, claro, coentro, né, o indiscutível. A clorela eu não saberia falar para vocês, porque alguns dos meus professores já falaram que para você detox com clorela, você precisa realmente de uma dose bastante alta. E isso daqui, a N-acetilcisteína, o ácido lipoico, eu espero que eu tenha uma oportunidade de falar disso aqui. Vamos ver. Talvez até na próxima ali. Mas... E vale a pena dar uma pesquisada naquela ação com EDTA. Se vocês colocarem, eu não sei se é porque meu telefone né, ele fica o tempo todo pensando em duas línguas, que eu não falo bem inglês, então mas aí eu deixo as duas línguas o tempo todo. Mas quando vocês colocam a Quelation, Therapy Quelation EDTA lá, vocês vão ver muitos vídeos. E desde 2012, que na América é comum, tem supositório do EDTA. E vocês podem colocar lá na configuração do YouTube, dá para colocar subtítulo e dá para pegar aquele subtítulo e traduzir. O YouTube já traduz o que o cara está falando. É muito legal. Então, gente, essa parte que eu queria mostrar para vocês de metal pesado na gota seca, era isso daqui. Eu espero ter conseguido explicar direitinho para vocês. Claro que eu acredito que de metal pesado vocês sabem bastante também. E a gente tem que saber que realmente ele vai interferir no cabelo. Não só no cabelo, mas em outras vias. É isso, gente. Vou ver se isso aqui ficou bom, tá?